A educação brasileira está doente. Existe uma mania de modismo tão grande na educação brasileira que já passa de todos os limites. Tudo é visto como ultrapassado e fora de moda pelos educadores brasileiros, né? Pelos teóricos da educação. Então nada pode ser feito numa escola, uma fila. Para a maior parte dos teóricos da educação, fazer as crianças fazerem uma fila é um crime, é uma opressão, não pode. Imagine, a criança vai ficar traumatizada se ela fizer uma fila. Mas daí eu pergunto para você, onde que nós adultos não precisamos fazer fila? Onde que nós não precisamos fazer fila? Quando nós vamos no supermercado e vamos pagar a conta no final, né, nós fazemos fila. Quando nós vamos no banco, nós pegamos fila. Quando nós estamos de carro parados no trânsito, nós estamos numa fila. Quando nós vamos embarcar num ônibus ou num avião, nós ficamos numa fila. Então, nas mais variadas situações da vida, nós enfrentamos uma fila. Nós enfrentamos uma fila e muitas vezes filas grandes, onde ficamos um bom tempo esperando. Então, por que uma criança ela não pode fazer fila na escola antes dela entrar na sala de aula, como era em outros tempos? Batia o sinal, as crianças faziam fila no pátio de forma organizada, de forma ordeira, de forma disciplinada. Então ia uma turma de cada vez para a sua sala e assim as aulas começavam de uma forma comportada. Mas não, os teóricos da educação no Brasil hoje, né, acreditam que isso é errado, que isso é ultrapassado, que isso oprime a criança. O que oprime a criança é quando ela cresce igual selvagem, sem regras, sem limites, sem aprender nada. E de repente ela se torna um adolescente, um adulto, sem saber as coisas básicas. Isso sim depois se torna uma frustração para o adolescente ou para o adulto. E nós vemos que as novas gerações elas estão crescendo sem essas noções mínimas de regras, de comportamentos, de preceitos, de disciplina que é necessário para que o adulto depois possa viver de forma harmoniosa com os seus semelhantes, porque a vida ela nos cobra muito. Na vida nós somos obrigados a esperar e fazer fila, porque é assim mesmo. E também muitos teóricos da educação dizem, né, que numa sala de aula as crianças não devem sentar em fila, que não devem existir carteiras e cadeiras, que as crianças deveriam sentar no chão de uma forma descontraída, em círculo, jogando bolinha de papel, aviãozinho, o professor tocando um violãozinho lá na frente, ou rolando uma capoeira em sala de aula, né? Muitos teóricos da educação, né? Teóricos, né? Teóricos, bem entre aspas, né? A lá Paulo Freire, né? A lá Michel Foucault e toda essa bandalheira da esquerda. Então, muitos teóricos pensam que a sala de aula deve ser assim, um local de descontração. Mas daí eu pergunto para você, a vida de adulto é descontraída? A vida de adulto, ela funciona como cada um quer? Ou a vida de adulto, ela tem leis e regras? Tem leis e regras. E para que o ser humano se torne um bom adulto, é preciso que ele aprenda leis e regras desde pequeno. Porque quem não aprende leis e regras quando é pequeno, vocês acreditam que ele depois, de repente, num determinado momento da sua vida adulta, ele vai aprender isso? Claro que não. Vai se tornar um adulto completamente despreparado. Como nós temos muitos jovens adultos hoje que não conseguem se virar na vida, não conseguem dominar as questões mínimas necessárias que um adulto precisa dominar para ter um desempenho razoável em sua existência.
Então, a educação brasileira, me desculpem a sinceridade, ela está caminhando na contramão da história. Não está mais ensinando os alunos a fazerem fila, não está mais ensinando os alunos a respeitarem os seus colegas, os mais velhos, né? Porque as crianças hoje, elas não querem respeitar os mais velhos. O aluno pode escrever de qualquer jeito no seu caderno, né? Tem professores até que dizem que nem deveriam mais existir linhas, que o aluno poderia escrever de trás para frente, da frente para trás, do meio para trás, do meio para frente, que tanto faz, que tudo é relativo, que não existe uma verdade. Será que não existe uma verdade nessa vida? Será que tudo é tão relativo assim? Pensemos um pouco na nossa vida de adulto. É claro que existem verdades, leis e regras. Uma vida de adulto, ela precisa ser regrada para que ele possa alcançar o sucesso. Sem regramentos, ninguém consegue se desenvolver. E as crianças precisam aprender isso. As crianças precisam aprender isso para depois se tornarem bons adolescentes e bons adultos. Porque, do contrário, nós teremos adultos cada vez mais decadentes, como podemos observar hoje. Ou vocês pensam que a humanidade está melhorando, ou que o Brasil está melhorando. O que nós observamos em nosso país é uma decadência de uma geração para outra. Peguem alguma família aí que vocês conhecem, ou a própria família de vocês, olhem para os avós, olhem para os pais, olhem para os filhos e olhem para os netos. Analisem 4 gerações de uma família para vocês verem as diferenças que vão surgindo de uma geração para outra, ou seja, a decadência. As coisas vão piorando de uma geração para outra, porque nós vivemos num tempo onde os seres humanos querem suprimir todas as leis e as regras, notadamente na escola. A escola brasileira está virando um baile funk, onde os alunos vão apenas para se divertir, para se divertir. E será que eles estão aprendendo ali alguma coisa que depois vai ser útil na sua vida de adultos? Será que isso vai ser útil na vida de adultos, dos alunos depois, mais tarde? Claro que não. A vida é muito exigente e a escola também precisa ser, porque é na escola que o aluno vai se habituando com as exigências da vida. E se a escola não for exigente, ela não vai estar preparando o aluno para a vida. E nós precisamos entender que a vida é dura mesmo. A vida não é cor-de-rosa, a vida não é gelatina e nem pudinzinho. A vida é dura, ela exige muito de nós, ela cobra muito e nós precisamos dar conta do recado se nós queremos ter sucesso em nossa existência. E as crianças precisam aprender isso na escola desde pequenas já. Então, fazer fila no pátio da escola, assim que bate o sinal, para que os alunos possam ir enfileirados para a sala de aula, isso não é ultrapassado, isso não é opressor. Isso é o mínimo de organização, de ordem e de disciplina que os alunos precisam ter. Vamos pensar no seguinte, num incêndio. Se der um incêndio numa escola ou em qualquer lugar, qual é a regra? Qual é a ordem? As pessoas precisam fazer uma fila indiana, uma pessoa atrás da outra, para que o espaço seja evacuado. Ensinar a fila para os alunos é uma forma de prepará-los até para situações como essas. Para situações como essas, porque um aluno que não aprende nem a fazer uma fila numa escola, diante de um incidente como um incêndio, ele não vai nem saber fazer uma fila indiana. Então, um ser humano, ele se forma nas pequenas coisas. É aprendendo a fazer uma fila, é aprendendo a respeitar os mais velhos, é ouvindo primeiro para falar, que o ser humano ele vai sendo construído. Construindo com disciplina,
com ordem e respeito ao próximo. Mas isso se quer destruir aqui no Brasil, porque esta educação Paulo Freire, que na verdade é uma revolução e uma destruição dos valores burgueses, né? Esta metodologia, ela objetiva destruir, né, minar qualquer tipo de organização, estruturação, disciplina, bons modos que os alunos trazem de casa. Então, a escola hoje, ela quer eliminar os valores que as crianças trazem de casa, né? Isso atende aos interesses desta esquerda que quer um povo burro, bitolado e ignorante, porque dominar um povo desses é muito fácil. É por isso que a esquerda chegou no poder aqui no Brasil, porque o povo brasileiro foi idiotizado e a escola brasileira contribuiu de forma gigantesca para que isso se desse. A escola brasileira ajudou a idiotizar o povo brasileiro por causa desta pedagogia do Paulo Freire, né? Onde o professor não ensina e onde o aluno não aprende, onde tudo vira uma mistureba, onde não existe uma separação dos papéis e onde não existe uma separação dos papéis, também ninguém aprende, porque é necessário existir uma hierarquia em qualquer ambiente para que ocorra um processo de ensino e aprendizagem. Do contrário, ninguém ensina nada e ninguém aprende nada, né? Como nessas escolas bagunçadas pelo Brasil afora, onde a disciplina foi completamente retirada e onde os alunos não sabem nem fazer uma fila. Imaginem só que vergonha! Nós temos alunos aqui no Brasil e muitos que não sabem nem fazer uma fila. E fazer uma fila não é algo ultrapassado e nem algo opressor. É apenas aí um método de disciplinamento que ensina ao aluno ter um controle sobre o próprio corpo e do espaço que o circunda. Né? Mas daí vem os teóricos da educação, esquerdistas vermelhos, dizerem que isso oprime o aluno, que isso é ultrapassado, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas de modo algum. Se o aluno não for minimamente disciplinado, ele também não vai aprender nada na escola e vai entrar nela vazio e vai sair dela vazio, como está acontecendo com milhões de estudantes brasileiros, que inclusive tiram 0 na redação na prova do Enem. E por quê? Porque não existe o mínimo de ordem e disciplina na maior parte das escolas brasileiras. Fazer o quê, minha gente? Fazer o quê? Esta é a pátria educadora do PT. Valeu. Forte abraço e até a próxima.